Olá, muito bem-vindo à última aula, a quarta parte, né, e última da nossa agenda simples aqui, do nosso estudo da nossa agenda simples em CodeIgniter 4, com umas dicas valiosas para você aí. Tá? Então, na última aula a gente deu uma olhadinha aqui nessa parte de erros, né, como a gente recupera os erros de validação do CodeIgniter 4, beleza? Bom, antes de a gente analisar exatamente como que a gente funciona a validação, vamos continuar aqui só para... preciso falar uma coisa mais importante aqui em relação aos controllers, tá? Vamos finalizar o estudo deles e daqui a pouco a gente vai finalizar com o model também, tá? Então, basicamente, esse aqui é o controller usuário, tá? Aqui não tem muita novidade assim. Vamos agora dar um pulo aqui no controller de telefone, porque aqui também tem uma dica interessante, principalmente na parte aqui, onde a gente... exclui os dados, tá? Como a gente exclui os dados ali. Nesse caso, assim, né, como que a gente faz isso aqui? Ó? Eu excluo um telefone, dou OK e eu quero voltar para a tela aqui de edição do usuário, na tela onde eu estava, e não na tela anterior, sem usar o JavaScript, né, o voltar, o history.back, usando o próprio PHP. Ou seja, chamando esse endereço aqui. Tá? Vamos ver como a gente faz isso. Então, olha só, aqui no telefone, o que eu tenho aqui? Então, aqui aqui não tem um método public, né, o index, no telefone. Por quê? Porque ele é chamado diretamente por aqui. O novo telefone, então é essa view que é chamada aqui. Então aqui o que eu tenho? Olha só, aqui no index, ou melhor, no new, né, o método new, que é quando a gente clica no botão novo, new, o que eu passo? Lembra-se que eu falei lá no comecinho? Eu passo aqui sempre, né, o código do usuário que eu estou inserindo, o usuário spy. Esse código é importante eu ter aqui. Então veja só, eu passo ele como parâmetro e recupero ele aqui desta maneira. Com isso, o que eu faço? Eu chamo aqui o helper form, chamo a view telefone form, passo o título e passo lá o índice usuários ID com o valor que eu acabei de passar. Então isso aqui vai estar disponível lá no formulário, tá? Para eu poder utilizá-lo. Vamos agora dar um pulo lá no formulário, no telefone form. Cadê aqui? Ó, telefone form. Então no telefone form o que eu tenho aqui? Então aqui é bem tranquilo, é um formulário bem simples, bem pequeno, né? Então veja só, tenho aqui o título, né? Aqui o código aqui do Bootstrap, beleza? Aqui mensagem de erro. Tá? Para se tiver alguma mensagem de erro, eu verifico que se existiu erros. Da mesma maneira, esse aqui que analisa lá o validation, né? Então se existir erros, eu mostro o erro aqui, simples assim. E esse voltar aqui, neste caso, aqui, ó, esse voltar aqui em cima, eu estou usando o history.back do próprio JavaScript, porque não tem nenhum problema aqui, eu vou voltar para a tela anterior mesmo. E aqui é mensagem, né? Se tiver alguma mensagem de sucesso, alguma coisa, eu uso isso aqui para mostrar a mensagem, que é através disso daqui, ó, né? Do redirect to, aqui, ó, to, e coloco aqui um with message. Isso aqui, ele cria na session, ele cria na variável mensagem uma flash data, e eu coloco essa mensagem aqui e eu consigo recuperar ela lá depois, tá? Quando eu recupero, ela não fica mais disponível. Beleza, então agora o que eu tenho aqui? Ó? Então, um formulário tranquilo, simples aqui, né? Que vai apontar para store, o action dele, e aqui é a mesma lógica também, ó. Tem os dois campos tipo e telefone, tá? No tipo e telefone aqui eu coloquei, então verifico, ó, se existir o tipo, mostra o tipo. Se não, uso o setValue tipo que vem do form validation. Mesma coisa aqui para telefones. Tá? E aqui embaixo, depois dessa hora, então, eu crio os dois campos do tipo hidden. Né? Então, um campo do tipo hidden vai ser chamado usuários ID. Então, mesma coisa, se existir este valor usuários ID, a própria variável usuários ID, eu mostro ela, se não, eu mostro vazio. Simples assim. E aqui o ID, mesma coisa. O ID, se o ID estiver vindo lá no post de dados, né, eu mostro ele. Se não, usa o setValue. Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque se você esquecer isso daqui, ó, e você salvar um registro que você está editando, ele sempre vai inserir o registro. Ele não vai salvar, porque o ID não está vindo. E como que acontece isso daqui? Ó? Neste caso aqui, ó, se eu vir aqui, preencher um valor qualquer aqui, digamos aqui, ó, casa. Aqui ele está certinho, né? Colocar um telefone aqui, ó, dei um Enter. Se você não usar esse set, apesar que eu acabei editando, né? Se eu vir aqui, der um salvar aqui, ó, ele vai voltar nessa mesma tela. Se eu não usar isso daqui, o setValue, isso aqui não existe mais. Quando ele dá quando ele recarrega a tela através do form validation. Isso aqui não existe. Então, se não existe isso daqui, então ele vai pular para cá. E se aqui está vazio, ele não vai preencher o campo, o campo ID. Isso aqui vai ficar vazio. Quando você salvar isso aqui, depois de um erro de validação, ele vai inserir o novo usuário. Tá? Então isso aqui é importante que o campo ele permaneça ali. Então se eu der um Ctrl aqui, ele vai pedir para confirmar o envio. Né? Então olha só, aqui eu mantenho os dois. Ó. Então isso é importantíssimo. Se você esquecer isso, o seu registro ele vai ser alterado. Ele vai ser inserido e não vai ser alterado. Tá? Muito bem, feito isso, então aqui é tranquilo. Que a gente vai postar lá para o Store. E olha só o que vai acontecer aqui no Store. Telefone Store. Então olha só.
Então veja bem aqui, o que eu faço? Helper form, aqui eu recupero todos os campos vindo via post, instancio o telefone model e chamo aqui a minha view header. E agora eu verifico a mesma ideia aqui, ó. Se o post que está vindo lá, eu mando ele como parâmetro para o método save. Se o ID estiver presente, ele atualiza. Se não estiver presente, ele insere, tá? Em ambos os casos, tá? O que eu faço? Depois que isso aqui tiver sucesso, eu redireciono o usuário para onde? Para o usuário edit e passando o post do usuários ID. Por isso que eu preciso ter esse usuários ID aqui, para ele voltar para a tela anterior, tá? Então aqui, ó, veja que o usuários ID está vindo junto no post. Então com isso, como ele está sempre presente no formulário, quando eu der um submit, ele vem junto aqui e eu consigo usar ele para redirecionar o usuário para o endereço anterior que ele estava, ou seja, recarregando aquela tela do usuário. E aqui eu mando uma mensagem ainda, mensagem de telefone salvo com sucesso. Tá? Ou atualizado ou inserido. Se você quiser diferenciar mensagem para atualizado ou inserido, você vai ter que verificar aqui se o ID existe, né? E fazer um switch aqui, alguma coisa assim para verificar. Nesse caso eu coloquei salvo, que serve para os dois casos. Porém, se isso aqui retornar falso, porque, digamos, como por exemplo, a validação não passou, então ele vai cair aqui no else. E no else o que eu faço? Chamo a view de novo, inclusive eu posso tirar essa view daqui, né? Já estou chamando ali em cima. Posso tirar essa daqui, ó. Chamo a view telefone form novamente, passo aqui edição e passo aqui os erros de validação, exatamente como a gente viu agora há pouco. E isso aqui é importantíssimo também, eu passo novamente, tá, o usuários ID, porque senão ele se perde no caminho. Tá? Nesses redirects que tem aqui, quando eu vou para um lugar e volto, isso aqui ele acaba se perdendo. E se você perder isso daqui, tá, você não vai conseguir inserir o usuário. Neste caso aqui, então, eu devolvo lá para a minha view novamente este valor aqui. Então, tenho certeza que ele sempre vai estar lá. Ele daí é tranquilo, ele funciona certinho. Agora essa aqui é uma parte interessante, olha só. A parte de exclusão. Então se eu excluir, o que eu quero que aconteça? Eu concebi assim esse sistema, né? Se eu excluir um telefone, eu não quero voltar lá para a tela de usuários, eu quero ficar nessa mesma tela de edição de usuário. Tá? Eu quero ficar nessa mesma tela, então eu vou excluir aqui, ó. Confirmei, veja que eu fiquei na mesma tela. Eu recarreguei essa mesma tela. Tá? Caso eu queira um novo telefone, mandar alguma informação. E como que eu faço para ficar na mesma tela? Se eu fiz outras requisições, se eu fui para outro lugar e voltei, eu tenho que chamar esse endereço aqui. E qual que é o endereço dessa tela? É o campo, o controle do usuário, método edit e o ID do usuário. Mas tem um pequeno detalhe. Quando eu excluo, quando eu chamo o método delete aqui, eu tenho que passar o parâmetro, o ID do registro que eu estou deletando. Mas aqui eu estou deletando o quê? Um telefone. Veja só, eu estou passando esse ID aqui, ó. Ou seja, esse registro que é o seu telefone. Então, em princípio, como que eu faço para carregar essa tela de novo aqui, se eu tenho que passar ela passando o ID do usuário? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, através do ID do registro do telefone, como que eu recupero o ID do usuário, esse campo usuários ID? Bem tranquilo, essa informação eu já tenho, né? Então, eu vou lá na tabela telefones, passo o ID como parâmetro e recupero essa informação aqui. Então, é isso que eu faço, olha só. Então, eu venho aqui e faço o seguinte, instancio o telefone model aqui e instancio também os dados do usuário. Então, olha só, telefone model, beleza, tranquilo, né, para eu poder excluir. E dados do usuário, o que eu vou fazer? Então, eu vou lá no meu telefone model, criar um método chamado getById telefone, ou seja, é um método que vai retornar para mim os dados daquele telefone através do parâmetro do ID do telefone móvel. Então, é esse parâmetro que eu estou passando aqui, ó, esse aqui. Esse daqui da coluna ID. Quando ele localizar o registro, ele vai retornar esses valores. Aqui eu verifico se ele não retornou um null. Tá? E com isso, não retornou null, eu sei que o dado existe, né? Então eu posso recuperar sem nenhum problema aqui, sem nenhuma dúvida. Vou colocar na variável ID usuário, por exemplo, o quê? O que veio de lá. Então agora eu recupero o campo usuários ID, que veio ali da minha consulta de dados do usuário. Feito isso, tendo isso em mãos, agora sim eu passo para a parte de deleção. Então como que eu deleto? Então eu chamo aqui no meu telefone model, eu chamo o where, né, where, e aqui eu passo, inclusive que nesse caso o ideal seria eu ter passado realmente lá pro telefone model, criar um método exclusivo lá, para não ter where aqui no controle. Mas tudo bem, vou deixar passar assim que eu acabei, acho que me empolgando. Mas o que eu faço? Então, eu posiciono o ponteiro aqui, né, eu quero que ele exclua o registro onde o ID é igual a esse ID aqui, que é o que está passando como parâmetro, e chamo o método delete. Se isso aqui retornar true, o que eu faço? Então, eu redireciono o usuário para onde? Para o endereço usuário, controle do usuário, método edit, barra ID usuário. E esse ID usuário é o ID que eu acabei de recuperar fazendo uma consulta lá no banco de dados. Então, tudo isso ele faz assim bem rapidamente, né? E eu consigo ter acesso a este dado e eu consigo redirecionar o usuário para a tela que eu quero, tá? Sem nenhum problema. Nesse caso aqui, ó, ele chama essa tela aqui. Beleza?
Tranquilo? Bom, então essa parte aqui do controle, eu acho que é isso daí. Vamos agora finalizar aqui nossa aula, né, com a parte de estudo aqui do model. Basicamente a mesma coisa para os dois aqui. Vamos só ver umas partes aqui interessantes. Então, olha só. O que tem no meu usuário model aqui? Informo, né, o atributo padrão obrigatório, né, do tipo protected table, que é o nome da tabela com que ele vai trabalhar. Informa quais são os campos permitidos que vão receber uma atualização em massa, ou uma inserção em massa, né? Nome, sobrenome, e-mail, endereço, isso que você é obrigado a informar também. E aqui eu criei minhas regras de validação. Note que é o seguinte, o CodeIgniter 4 permite você criar regras de validação de duas maneiras, tá? Uma é você utilizando o serviço Validation, né, a biblioteca Validation, que tem mais recursos, assim, digamos assim, você consegue fazer algumas coisas a mais, tá? Ou então, você pode usar o validation do próprio model. O model já traz um validation para a gente, que é praticamente a mesma coisa da biblioteca validation que o CodeIgniter 4 traz. Tanto que o jeito de você criar as regras aqui é exatamente a mesma maneira. Da mesma maneira, não tem nenhum problema. Então, se você criar este atributo protected aqui com o nome validation roles, o CodeIgniter 4 já vai detectar isso e já vai aplicar essas regras de validação. Então, se qualquer uma dessas regras aqui retornar falso, né, não passar, digamos assim, então ele vai vir aqui, ó, digamos, num store aqui, ele vai cair aqui no else, né? Isso aqui retorna falso, então ele cai aqui no else, você tem os erros ali para você mostrar para o usuário. Então o que eu tenho aqui, ó, bem tranquilo, o validation words que é uma array, né? E dentro de cada array é um campo, né? Então veja só, campo nome, ele vai apontar também para uma array, onde você pode informar a label, né? Que vai aparecer para o usuário. Qual que é a regra? Nesse caso eu só coloquei required, ou seja, um campo obrigatório, e aqui eu posso definir os erros individualmente. Então aqui nesse caso aqui, ó, eu criei um índice errors, que aponta para uma outra array, e aqui eu informo qual tipo de erro vai ter qual tipo de mensagem. Então nesse caso aqui eu estou dizendo que o erro, quando acontecer o erro do tipo required, ele vai mandar essa mensagem de erro aqui, o campo field obrigatório. Esse field aqui ele recupera automaticamente o nome do campo para você, tá? Por exemplo, aqui, ó, sobrenome é igual, e-mail. Olha só, e-mail eu passei a regra seguinte, duas regras. Required, né, obrigatório, e valid e-mail, né? Ou seja, vai verificar se o e-mail tem um válido, um formato válido. Olha só como a gente testa isso. Vindo aqui novo usuário, vamos colocar aqui e-mail, colocar qualquer coisa aqui, ó, enter, olha só. O e-mail digitado parece estar num formato errado. Então, ele não vai dizer para você se o e-mail existe ou não. Ele vai só verificar se está no formato errado. Tá? Tanto se eu colocar aqui o formato certo, digamos, colocar aqui, ó, isso aqui, @abc.com, enter, ele aceitou, viu? Não é um e-mail válido, mas ele aceitou, beleza? Então aqui eu recupero o nome do campo, né? Então olha só, ele pega esse daqui, esse campo aqui e pronto. E aqui a mensagem de erro, tá? Se você não informar isso daqui, ele vai mostrar as mensagens de erro padrão do CodeIgniter 4, que podem estar traduzidas ou não, dependendo, né, se você baixou a instalação ou não. E o endereço aqui é a mesma coisa, né? Não muda nada, é a mesma ideia. Tá? Tranquilo? E o que eu tenho aqui mais? Eu tenho então o getAll e o get, que eu criei, né, os dois métodos ali aqui dentro do model. Aqui no telefone model, o que temos aqui? Temos uns métodos a mais, mas aqui a ideia é a mesma, né? A load fields, aqui validation roles também, mesma ideia, né? E aqui um getAll, um get também, e aqui o get by usuário ID, que são os dois métodos que eu criei para recuperar o quê? Os dados de um telefone através do ID do campo usuário ID, certo? Do dono do telefone, né? E aqui através do get by telefone ID. Ou seja, nesse daqui ele retorna somente o campo usuários ID. Até inclusive aqui eu poderia usar esse aqui, mas aqui ele retorna mais de um. A ideia aqui é retornar mais de um. Então aqui eu só quero um. Mas enfim, é sempre bom você criar mais métodos que tenham a menor responsabilidade possível para que o seu método não fique gigante, né? Assim fica difícil de entender. Certo? Bom, eu acredito que aqui não tenha mais nada que eu possa falar. O resto, talvez eu tenha esquecido ou não, é alguma coisa simples, porque o foco principal que eu queria abordar nessa série de vídeos, né, é o que? Essa parte do relacionamento, de chave estrangeira, né, como que você trata isso dentro do CodeIgniter, né. Então, é uma maneira que você pode usar para, de repente, entender melhor como que funciona essa parte dentro do CI4 e adaptar a um sistema que você, porventura, venha a fazer aí. Certo? Beleza? Bom, então, para finalizar esse vídeo, eu queria só pedir um favor para vocês, né? Se possível, faça um comentário aí embaixo dizendo o seguinte, note que aqui eu mudei um pouquinho a abordagem de como explicar o sistema. O que eu fiz? Eu peguei o sistema pronto, né, e fui explicando
explicando o código pronto já. Eu não fiquei digitando o código aqui, você não ficou vendo digitando um monte de código aqui. Então eu queria ver se você prefere dessa maneira, tá? A minha intenção é fazer vídeo curto, mas às vezes não dá para fazer vídeo curto, porque senão eu não consigo passar as informações mínimas necessárias, você não, acaba não entendendo nada. Se eu começar a acelerar esse vídeo aqui, ninguém vai entender nada. Então não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ter esse canal para você aprender a mexer em CodeIgniter 4. Tá? Então por isso que esse vídeo aqui, para ser sincero, eu não achava que ia ter 4 partes, tá? De 20 minutos cada uma praticamente. Mas pelo menos assim eu tenho a certeza de que tudo está explicado bem detalhado e para que você entenda da melhor forma possível, tá? Mas enfim, me diga aí se você prefere de repente que eu, num próximo vídeo de tutorial desse sistema, assim, que você prefere que eu vá explicando enquanto eu estou desenvolvendo, tá? Digitando os códigos ali e explicando, tá? Ou se pode ser dessa maneira aqui, eu já tenho o código pronto, né? Eu explico o código funcionando em cima do código que a gente está visualizando. Tá? A vantagem que eu vejo dessa maneira aqui é que eu não tenho que ficar explicando alguns códigos básicos, aqui, tipo HTML básico, alguma coisinha do Bootstrap. Então eu já falo que isso aqui é o básico, você já sabe como que é. Então acredito que assim você consiga entender melhor. Então eu não perco tanto tempo nessa parte, eu consigo focar mais no que mais interessa, né? Que é o código PHP e o CodeIgniter 4. Tá, então se possível deixa essa dica aí pra gente, tá? Então é isso, qualquer dúvida, qualquer ideia ou sugestão que você tenha, coloca nos comentários aí embaixo e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.